O novo Resident Evil chega aos cinemas em apenas 4 meses e, para começar a divulgar, a Sony liberou o primeiro teaser do projeto. Junto com o vídeo, o diretor do longa deu uma grande entrevista, revelando detalhes bem interessantes. Será que o filme faz parte do cânone? Quais jogos serviram de base? E quem mais, além do Barão Harkonnen, vai aparecer no projeto? Vamos conversar sobre tudo isso nos próximos minutos. Mas antes, vamos voltar um pouquinho no tempo para entender por que esse novo Resident Evil está dando tanto o que falar. Para começar, estamos falando de uma franquia de jogos lendária, que até quem não liga para videogame com certeza já ouviu falar. Aliás, a saga completou 30 anos este ano, então o lançamento desse filme é como se fosse uma tentativa de dar um reboot na série nas telonas. Outro ponto é que Resident Evil com a Milla Jovovich já tinha adaptado os jogos e fez tanto sucesso que ganhou mais 5 continuações. E mesmo que os gamers não tenham gostado muito por conta das mudanças drásticas em relação à obra original e aos personagens, o público geral correu para os cinemas. Cá entre nós, os 2 primeiros filmes ainda tinham uma atmosfera que lembrava os jogos. Mas a partir do terceiro vira uma bagunça completa. Embora sejamos francos, a gente tenha assistido a todos eles. E em terceiro lugar, a direção desse novo filme ficou nas mãos de Zack Cregger, que comandou os aclamados Weapons e Weapons. Ele é uma escolha fantástica, principalmente porque traz uma visão bem fora da caixinha para os seus projetos. Atualmente, Cregger é um dos diretores mais interessantes do mercado. Alguém que não tem medo de arriscar e, o mais importante, consegue entregar ótimos resultados. Esses 3 fatores fizeram com que o novo Resident Evil gerasse uma expectativa enorme muito antes da estreia. O teaser recente só jogou mais lenha na fogueira porque, se por um lado ele entrega uma atmosfera de terror bem imersiva, por outro apresenta algumas mudanças autorais que não agradaram a todo mundo. Para se ter uma ideia, essa já é a 8ª adaptação da franquia para as telas. Além da saga da Milla Jovovich, há 5 anos tivemos Resident Evil Bem-vindo a Raccoon City, que trouxe quase todos os personagens dos videogames. Só que o filme foi um fracasso de bilheteria e recebeu uma enxurrada de críticas, inclusive por terem escalado um ator de origem indiana para viver o Leon. E mesmo o ator Avan Jogia sendo canadense, isso não salvou a produção. Não estamos contando as animações, porque elas correm por fora, sendo lançadas de 5 em 5 anos e sempre focando nos rostos clássicos dos games. No entanto, no novo Resident Evil não teremos os velhos conhecidos, e seremos apresentados a um grupo de sobreviventes totalmente inédito. Por enquanto, o filme parece uma mistura da essência dos jogos com o estilo autoral de Zack Cregger. O teaser mostra um entregador de órgãos médicos que, no meio da noite, chega a Raccoon City bem quando uma epidemia misteriosa começa a se espalhar. Em entrevista, o diretor explicou que a história se passa na mesma linha do tempo dos acontecimentos de Resident Evil 2. Vale lembrar que a trama do segundo jogo se passa em Raccoon City, quando o vírus T escapa, fazendo com que a cidade seja tomada por zumbis e criaturas medonhas. No jogo original, acompanhamos 2 protagonistas marcantes, Leon Kennedy e Claire Redfield, que vai até a cidade para procurar o irmão. Mas nas telas nós veremos uma narrativa paralela que se desenrola do outro lado da cidade. Desse jeito, o longa expande o universo sem perder a essência da franquia clássica. Cregger inclusive comentou que não queria apenas copiar o que já foi feito, até porque os próprios jogos já são extremamente cinematográficos. O que mais chamou a atenção dele foi aquela sensação de desolamento, onde você está quase sempre sozinho tentando sobreviver no meio do caos. Foi exatamente essa experiência que ele buscou trazer para o cinema. Por causa disso, na maior parte do tempo, vamos acompanhar apenas um protagonista na tela. O diretor fez questão de destacar a tensão constante e a escassez de recursos que a gente sente na pele ao jogar, elementos que farão parte da adaptação para transmitir essa atmosfera de isolamento e vulnerabilidade. Além de se passar durante os eventos do segundo jogo, o longa também vai trazer elementos do 4º título da série. O diretor explicou que tomou essa decisão simplesmente porque esse foi o jogo que ele mais jogou na vida. Mas vale fazer um parêntese aqui porque ele estava se referindo a easter eggs e referências, e não a caminhos diretos do roteiro. Afinal, a história de Resident Evil 4 se passa na Espanha e foca no Leon, procurando a filha do presidente. Lá ele enfrenta uma seita macabra, enquanto a trama do segundo jogo, assim como a do filme, acontece no olho do furacão da epidemia em Raccoon City. Por isso, a influência fica mesmo por conta de detalhes específicos. Cregger mencionou, por exemplo, os itens de cura clássicos, o sistema de melhoria de armas e o gerenciamento de inventário. No geral, a entrevista deixa claro que o diretor pretende prestar uma bela homenagem aos jogos em que passou horas e horas jogando. Por exemplo, no teaser, a câmera acompanha o protagonista de um jeito que faz parecer que estamos controlando o personagem. Essa abordagem de Cregger tem lá seus prós e contras. Se olharmos para a série The Last of Us, mesmo com algumas liberdades criativas dos roteiristas, a essência do jogo foi adaptada de forma extremamente fiel. A história principal não sofreu grandes alterações e os protagonistas continuaram os mesmos.
E isso deu super certo e a produção estourou, conquistando principalmente quem nunca tinha jogado. Por outro lado, temos um exemplo bem diferente. A série Fallout seguiu um caminho totalmente oposto, apresentando personagens inéditos dentro de um cânone já estabelecido. Dessa forma, os criadores puderam contar uma história própria sem ter que lidar com reclamações de escalação errada ou desvios do roteiro original. Cregger preferiu ir por essa segunda opção, mas se a ideia vai funcionar mesmo, só vamos descobrir na estreia. No entanto, apesar do clima geral ser positivo, o teaser não escapou de algumas críticas. A primeira reclamação é a óbvia ausência dos personagens clássicos dos jogos. Mas como o próprio diretor já se justificou sobre isso, o jeito é aceitar que não veremos rostos conhecidos na tela. A segunda questão envolve alguns furos de época que apareceram no teaser. Se a história se passa em paralelo com o segundo jogo, a trama deveria ser ambientada em 1998. Só que o protagonista aparece segurando um smartphone moderno para iluminar os cantos escuros. Claro que existe a chance de o filme de Cregger realmente se passar durante o surto em Raccoon City, mas trazendo a linha do tempo quase 30 anos para a frente. Com isso, os produtores talvez queiram dar o pontapé inicial em um universo cinematográfico próprio. E caso o projeto de Cregger faça sucesso, eles podem adaptar os jogos trazendo a tecnologia para os dias de hoje. Outro ponto que gerou discussão foi um personagem misterioso que aparece no esgoto. Com todo respeito ao diretor, mas ele ficou a cara do Barão Vladimir Harkonnen de Duna. Será que não dava para criar um visual que não lembrasse tanto a versão do Denis Villeneuve? Muita gente também notou que está nevando bastante na cidade, o que muda a estação do ano em relação ao game. Esses pequenos detalhes acabam quebrando um pouco a primeira impressão dos fãs mais atentos, já que não batem com o material original. Por outro lado, o teaser está cheio de outras referências bacanas que mostram que a equipe realmente entende do assunto. Um exemplo é quando Brian tenta usar um telefone fixo e o primeiro número que ele disca é 911. A ligação não completa, mas na segunda tentativa ele consegue falar com a namorada. A conclusão lógica é que os serviços de emergência da cidade já caíram, mas ainda dá para fazer chamadas para linhas particulares fora da região. O diretor também comentou que a troca de armas nos jogos sempre foi um dos seus detalhes favoritos. No teaser vemos Brian fugindo primeiro com uma pistola, depois ele encontra uma escopeta e em seguida uma submetralhadora Uzi. A gente também vê o personagem vasculhando gavetas bem rápido atrás de recursos, algo fundamental para sobreviver nos jogos. Já a cena em que ele tenta pegar as chaves de um corpo é uma referência direta aos games, onde encontrar chaves era uma mecânica clássica de exploração, e muitas vezes tínhamos que revistar cadáveres para achá-las. E por falar no tal Barão Harkonnen do esgoto, na verdade esse monstro não foi inspirado em Duna, mas sim no juiz do livro Meridiano de Sangue. O próprio Zach Cregger revelou essa curiosidade em entrevista. Na obra literária, ele é a personificação do mal e do caos, descrito como uma figura gigantesca e sem pelos. Tudo indica que no filme ele será o grande vilão, perseguindo o protagonista ao longo da jornada. E qualquer semelhança com o filme de ficção científica é mera coincidência. Uma das cenas mais marcantes do teaser mostra uma criatura bizarra sob o batente de uma porta. Ainda não sabemos o que ela é, já que nunca apareceu nos jogos. O diretor criou esse monstro especialmente para o longa, mas deu a entender que sua aparição pode ir além de um único filme. No fim das contas, isso faz todo sentido dentro do universo da franquia, que é repleto de armas biológicas com as mais variadas mutações. Inclusive, alguns jornalistas que puderam visitar o set por um dia comentaram que o filme trará monstros realmente asquerosos. O monstro da porta tem tudo para ser um desses experimentos bizarros. Enquanto isso, o teaser também mostra os clássicos zumbis em algumas tomadas. Mas a ideia não é focar tanto neles. Na entrevista, o diretor comentou que haverá apenas 3 momentos específicos onde os mortos-vivos serão uma ameaça realmente séria. 2 deles nós já pudemos ver na prévia, que são as cenas no hospital com corpos despencando do teto. Então vale o aviso, o novo Resident Evil não será o clássico filme genérico de zumbis. Agora, Batabar, o maior mistério de todos é o que Brian está carregando naquela maleta. Ele não solta o objeto em praticamente nenhuma cena, mesmo com zumbis explodindo ao seu redor. Fora que o longa inteiro parece ser uma jornada direta do ponto A ao ponto B. Com a cidade desmoronando, quem em sã consciência continuaria arriscando a vida só para entregar um órgão médico? Por isso, é de se esperar que aquela maleta guarde algo crucial para a trama, mantendo o mistério até o final do filme. De qualquer forma, o teaser deixou uma impressão excelente. Se fosse um filme original e não uma adaptação de Resident Evil, daria para dizer facilmente que seria uma obra típica do estilo de Cregger. Só que carregar esse nome traz um peso enorme e, principalmente, a expectativa de uma comunidade gigantesca de fãs. A equipe de produção vai ter a difícil missão de atrair o grande público sem decepcionar quem é fã de carteirinha dos games.
O Resident Evil de Zack Cregger tem estreia marcada para 18 de setembro de 2026. Até lá, com certeza, teremos trailers oficiais e mais materiais de divulgação para analisar, então assunto é o que não vai faltar. Quem sabe até lá a gente também não descubra se o filme realmente faz parte do cânone ou se será uma aventura totalmente independente. Mas e aí? O que vocês acharam dessa nova proposta de Resident Evil? Deixem suas impressões nos comentários. O que acharam da visão do diretor para a franquia? E acham que o filme vai dar bom mesmo com todas essas mudanças? Por hoje é só, galera. A gente se vê muito em breve nos próximos vídeos.